O sol castigava as ruas estreitas da periferia de Belém, enquanto Ana caminhava apressada em direção à escola comunitária São Francisco. Os sapatos gastos raspavam no chão áspero, e a bolsa surrada balançava em seu ombro. Ela respirou fundo antes de entrar pelo portão enferrujado, que rangeu dolorosamente, como se sofresse junto com a estrutura decadente do colégio. As paredes estavam descascadas, cobertas por infiltrações que se alastravam como cicatrizes. As salas de aula tinham buracos no teto, carteiras quebradas e lousas antigas, onde o giz já mal riscava. No entanto, o que realmente doía era ver os alunos, pequenos, frágeis, sentados ali, tentando aprender mesmo sem ter um caderno decente para escrever. Ana sorriu ao entrar na sala do terceiro ano. Olhos brilhantes se voltaram para ela, esperando algo mágico, algo que os fizesse esquecer da dura realidade. Bom dia, meus amores. As crianças responderam em coro, mas antes que ela começasse a aula, um barulho surdo ecoou pela sala. João, um garotinho magro demais para seus 8 anos, desabou no chão, desmaiado. O coração de Ana disparou. Correu até ele, segurando seu corpo pequeno e frágil. João. Acorde, meu querido. Os outros alunos olhavam, assustados. Uma menina sussurrou. Ele não comeu nada hoje, professora. Nem ontem. Aquilo foi um golpe profundo em seu peito. Como ensinar uma criança que luta contra a fome? Como falar de sonhos quando o estômago delas ruge de desespero? Ana pegou um pedaço de pão de sua bolsa e colocou nos lábios do menino, que despertou lentamente, os olhos arregalados de vergonha. Me desculpe, professora. Eu só fiquei tonto. Ela segurou a mão dele com carinho, contendo as lágrimas. Era inacreditável. Mais tarde, ao sair da sala, Ana foi até a sala da diretora, Dona Marta, que a recebeu com um olhar cansado. Precisamos fazer algo por essas crianças, Marta. Elas estão passando fome. A diretora suspirou, mexendo nos papéis velhos sobre a mesa. Eu sei, Ana. Mas não temos dinheiro nem para pagar as contas de luz. Ana fechou os olhos, lutando contra a revolta. Como o governo podia abandonar aquela escola? Como os ricos da cidade ignoravam crianças que só queriam aprender? Então, vamos reunir os pais, sugeriu, determinada. Eles precisam saber o que está acontecendo. O que Ana não imaginava era que esse encontro se tornaria a noite mais humilhante de sua vida. Naquela tarde, Ana escreveu cartazes, ligou para os responsáveis e mobilizou a comunidade. Seu coração batia acelerado com a esperança de que juntos, poderiam salvar a escola. Mas quando chegou a hora da reunião, ela nunca imaginaria o que ouviria naquela sala lotada. O relógio marcava 7 da noite quando Ana entrou no pequeno auditório da escola, que mais parecia um depósito abandonado. Algumas lâmpadas piscavam, o chão rangia e as cadeiras velhas estavam lotadas de pais, alguns humildes, esperançosos, outros, ricos e impacientes. Ela ajeitou a blusa simples, respirou fundo e subiu no pequeno tablado improvisado. Boa noite a todos. Obrigada por virem. Chamei essa reunião porque nossa escola está em uma situação desesperadora. A professora olhou para a plateia, tentando ignorar os olhares de tédio e desdém de alguns pais ricos. Muitas crianças vêm para cá com fome, sem material, sem condições básicas. Precisamos unir forças para que a escola sobreviva. Se conseguirmos apoio, podemos transformá-la em um lugar melhor para todos. Houve um burburinho. Alguns pais humildes acenaram positivamente. Mas, no fundo da sala, uma mulher elegante, com um salto fino e um vestido caro, bufou alto. Desculpe, professora Ana, mas isso não é problema meu, disse Patrícia, mãe de um dos alunos mais ricos.
Sua voz carregava desprezo. Se essas crianças não têm comida, que os pais delas arranjem emprego. Ana sentiu um frio subir pela espinha. Antes que pudesse responder, um homem levantou-se. Era Leonardo, outro pai rico. Sinceramente, essa escola deveria ser demolida. O prédio está caindo aos pedaços. Não entendo por que ainda insistem em manter isso funcionando. Um riso abafado ecoou pelo auditório. Ana piscou, atordoada. Essa escola é o único lugar que essas crianças têm, respondeu, sentindo a voz embargar. Vocês realmente acreditam que fechar a escola vai resolver o problema? O problema, professora, Patrícia cruzou os braços, é que você gasta seu tempo ensinando crianças que não vão a lugar nenhum. Ana sentiu a mão tremer no microfone. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Foi então que Patrícia soltou a frase que cortou Ana como uma faca. A verdade é que esses alunos são um caso perdido. Os pais ricos riram, enquanto os mais humildes abaixaram a cabeça, envergonhados. Ana sentiu uma fúria crescer dentro de si. Como poderiam ser tão cruéis, tão insensíveis? Eu dou aula aqui há 20 anos, e nunca vi um aluno que fosse um caso perdido. Sua voz tremeu, mas não de medo, e sim de indignação. Mas Patrícia sorriu, inclinando-se para a frente. E onde estão esses alunos hoje, professora? Algum virou doutor? Advogado? Empresário? Ou estão todos vendendo frutas na feira? Ana ficou sem palavras. A humilhação era profunda, cortante, insuportável. O silêncio pesou no salão. As palavras ecoaram dentro dela, afundando como pedras. Ela fechou os olhos, contendo as lágrimas. Mas, naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Ana saiu da reunião como se tivesse levado um golpe no peito. As palavras cruéis de Patrícia e Leonardo ecoavam em sua mente como um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. As risadas de escárnio, o desprezo nos olhares, a humilhação pública, tudo pesava sobre seus ombros. Naquela noite, não conseguiu dormir. O teto de sua casa simples parecia mais sufocante do que nunca. Ela fechava os olhos e via o rostinho de João desmaiando de fome, os olhares das crianças que confiavam nela, esperando que ela lutasse por elas. Mas como continuar lutando se ninguém parecia se importar? Na manhã seguinte, ao chegar à escola, encontrou a diretora Dona Marta sentada na sala de professores, com um envelope na mão e uma expressão desoladora. Ana, a voz dela falhou. Não sei como dizer isso, mas... A professora pegou o envelope com mãos trêmulas. O coração martelava em seu peito. Abriu lentamente e sentiu o chão sumir. Era um aviso do governo. Se mais alunos se transferissem, a escola perderia a verba mínima que recebia e teria que fechar. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, sentindo um nó na garganta. Muitos pais decidiram tirar os filhos daqui depois da reunião, Marta suspirou. Patrícia e Leonardo convenceram vários. Eles dizem que essa escola é um fracasso. Ana respirou fundo. Como podiam ser tão cruéis? Naquele momento, ouviu passos apressados e virou-se a tempo de ver Luísa, uma das alunas mais brilhantes da escola, correndo até ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Professora. Minha mãe disse que tenho que sair da escola. Ana ficou imóvel. O quê? Mas por quê? Por quê? A menina soluçou. Porque aqui só tem pobre. Ana sentiu algo se partir dentro dela. Aqueles pais não estavam apenas tirando seus filhos da escola, estavam ensinando o preconceito e a discriminação para eles. A menina agarrou a barra do vestido da professora, os olhos cheios de medo. Eu não quero sair, professora. Eu amo essa escola.
Eu amo a senhora. Ana abaixou-se, segurando o rostinho da menina entre as mãos. Você sempre terá um lugar aqui, meu amor, disse, mesmo sem saber se aquilo era verdade. Naquela noite, ao chegar em casa, a sensação de derrota pesou ainda mais. Sentou-se à mesa e encarou as contas acumuladas, o salário miserável, o reflexo cansado no espelho. Pela primeira vez na vida, Ana se perguntou se sua luta valia a pena. Pela primeira vez, ela pensou em desistir. Amanhã amanheceu cinza para Ana. Cada passo até a escola parecia mais pesado do que nunca. O desejo de desistir ainda pesava em seu peito, mas algo dentro dela a impedia de simplesmente abandonar aquelas crianças. Ela havia prometido a si mesma que jamais as deixaria desamparadas. Quando atravessou o portão enferrujado, notou um alvoroço no pátio. Os alunos cochichavam, os professores trocavam olhares curiosos. No estacionamento da escola, um carro de luxo preto, brilhante e imponente, destoava completamente da realidade daquele lugar. Ana franziu a testa. O que um carro desses estava fazendo ali? Então, viu um homem sair do veículo. Alto, bem vestido, porte elegante e imponente. Seus sapatos reluziam, o terno bem cortado caía perfeitamente sobre os ombros largos. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar, intenso, firme, mas carregado de algo que Ana não conseguia decifrar. Ele caminhou lentamente até a entrada da escola, ignorando os olhares curiosos ao redor, e fez uma única pergunta. A professora Ana ainda dá aulas aqui? Ana sentiu um arrepio subir por sua espinha. Sou eu, respondeu, hesitante. O homem sorriu levemente, como se tivesse reencontrado algo que procurava há muito tempo. Então, finalmente nos encontramos de novo. Ana piscou, confusa. Ela não reconhecia aquele homem. Me desculpe, mas, nós nos conhecemos? Ele soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Você foi minha professora. Meu nome é Rafael. Ana arregalou os olhos. Aquilo era inacreditável. O nome soava familiar, mas diante daquele homem refinado, poderoso e dono de uma presença avassaladora, era impossível ligá-lo ao garotinho humilde que um dia estudou naquela escola. Não pode ser, sussurrou. Rafael, da turma de 1999? Ele assentiu, o sorriso crescendo. Isso mesmo. A senhora foi uma das poucas pessoas que acreditaram em mim. Me ensinou que eu podia ser alguém, mesmo quando o mundo dizia o contrário. Ana levou a mão ao peito. O choque, a emoção, a lembrança, tudo a atingiu de uma só vez. Meu Deus! Rafael! Você conseguiu! Os olhos dele brilharam. Consegui, professora. E a senhora foi parte disso. Ana sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Quantos anos se passaram? Quantos alunos ela ensinou sem saber o impacto que havia deixado? Mas então Rafael completou. E agora, está na minha vez de retribuir. Ana piscou, confusa. Retribuir? Ele a encarou, firme. Eu vou salvar essa escola. Ana sentiu o coração disparar. Aquelas palavras pareciam inacreditáveis. O quê? Ela murmurou, tentando absorver o que Rafael acabará de dizer. O empresário sorriu, dando um passo à frente, seu olhar carregado de determinação. Eu vim para mudar a realidade deste lugar, professora. Essa escola salvou minha vida. Agora, é minha vez de salvá-la. O silêncio foi ensurdecedor. Professores e alunos ao redor prenderam a respiração. O vento quente de Belém passou por eles, mas Ana sentiu um arrepio profundo. Mas... Rafael, isso não é algo simples.
A escola está à beira de fechar. Os pais ricos estão retirando os alunos, sua voz falhou. Rafael sorriu de maneira firme e confiante. E é por isso que vou resolver tudo isso. Ele tirou do bolso um contrato e o entregou a Ana. O que é isso? Ela perguntou, segurando o papel com mãos trêmulas. A compra da escola. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Você vai comprar a escola? Rafael assentiu. Não apenas comprar. Eu vou transformá-la na melhor escola dessa cidade. Os cochichos começaram. Os alunos olhavam uns para os outros, chocados. Professores trocavam olhares incrédulos. Era algo grande demais. Surpreendente demais. Dona Marta, a diretora, surgiu da porta e arregalou os olhos. Meu Deus, ela sussurrou. Isso é mesmo verdade? Sim, Rafael confirmou. E vou investir o necessário para que essa escola tenha tudo o que precisa: estrutura, tecnologia, alimentação para as crianças, uniformes. Vou mudar essa realidade. Ana cobriu a boca com a mão, sentindo lágrimas quentes subirem aos olhos. Foi então que Patrícia e Leonardo apareceram, acompanhados de outros pais ricos. O que está acontecendo aqui? Patrícia perguntou, desconfiada. Rafael virou-se para ela, seu olhar afiado como lâmina. Estou comprando essa escola e transformando-a na melhor instituição de ensino da cidade. Leonardo cruzou os braços e soltou uma risada sarcástica. Isso é loucura. Jogar dinheiro fora por um monte de crianças sem futuro? Ana se preparou para responder, mas Rafael foi mais rápido. Ele encarou Leonardo com uma frieza avassaladora. Eu era uma dessas crianças sem futuro. O silêncio caiu como uma bomba. Os pais ricos ficaram pálidos. Ana sentiu o peito inflar de orgulho. Rafael olhou para as crianças e sorriu. E agora, eu vou garantir que todas elas também tenham uma chance. O choque estava estampado nos rostos dos pais arrogantes. Mas Ana sabia, as coisas nunca mais seriam as mesmas. As semanas seguintes foram como um sonho impossível se tornando realidade. O nome da escola comunitária São Francisco estampava os jornais de Belém, e a notícia de que um ex-aluno comprará o colégio para transformá-lo na melhor instituição da cidade causou um alvoroço inimaginável. Os caminhões de reforma chegaram, os operários tomaram conta do lugar, e pela primeira vez, Ana viu esperança verdadeira nos olhos das crianças. O telhado foi refeito, as paredes repintadas, as salas ganharam novas carteiras e lousas digitais. A escola decadente estava se tornando um verdadeiro templo do conhecimento. Um mês depois, Rafael reuniu os alunos e professores no pátio da escola para um grande anúncio. Hoje, damos início a uma nova era. Esta escola, que um dia me acolheu e me deu conhecimento, agora será um centro de excelência. E o mais importante, ele fez uma pausa e olhou para Ana, essa mulher maravilhosa, que dedicou sua vida a ensinar, será homenageada como o coração desta instituição. Ana levou as mãos ao rosto, sentindo lágrimas grossas escorrerem. E para honrar essa história, Rafael abriu os braços. A partir de hoje, essa escola se chamará Instituto Educacional Professora Ana Costa. Os alunos explodiram em gritos de alegria. Professores choraram. Era inacreditável. Ana balançava a cabeça, em choque e profundamente emocionada. Rafael, sua voz falhou. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, professora. Isso é apenas um pequeno agradecimento. As portas da nova escola foram abertas. Os alunos entraram e encontraram um lugar que parecia saído de um filme, bibliotecas modernas, computadores novos, quadras esportivas impecáveis. Eles nunca tinham visto nada assim.
no meio da multidão, Ana viu algo que a fez sentir um arrepio. Patrícia e Leonardo estavam lá, observando tudo com olhos arregalados. Eles se entreolharam e caminharam até Rafael. Ouvi dizer que a escola agora tem um nível excelente, Patrícia começou, forçando um sorriso. Então, queríamos saber se nossos filhos podem voltar a estudar aqui. Ana sentiu o estômago revirar. Aqueles mesmos pais que a humilharam, que chamaram as crianças de caso perdido, agora queriam uma vaga? Rafael cruzou os braços, seu olhar gélido. Então agora a escola é boa o suficiente para seus filhos? Leonardo pigarreou. Olha, não precisamos reviver o passado. Queremos apenas dar boas oportunidades para nossos filhos. Rafael sorriu, mas seu olhar era cortante. Sinto muito. Mas aqui, ensinamos respeito antes de qualquer coisa. Patrícia ficou vermelha. Leonardo cerrou os punhos. Mas nada podiam fazer. Ana sentiu-se vingada sem precisar dizer uma única palavra. E naquele momento, soube, o bem sempre vence. O pôr do sol pintava o céu de Belém com tons dourados e alaranjados quando Ana entrou na escola pela primeira vez depois da transformação completa. Ela caminhava pelos corredores recém-pintados, tocando as paredes lisas, como se precisasse sentir com as próprias mãos que aquilo era real. As crianças corriam animadas pelo pátio, rindo e brincando, agora vestindo uniformes novos, carregando mochilas cheias de material escolar. Não havia mais rostos desanimados, nem estômagos vazios. Ela fechou os olhos por um momento. Havia valido a pena. Do outro lado do pátio, Rafael a observava com um sorriso discreto. Caminhou até ela e entregou um envelope. Professora, quero que aceite isso. Ana franziu a testa e abriu o envelope. Seus olhos se arregalaram. Dentro, havia um cheque com um valor suficiente para que ela nunca mais precisasse se preocupar com dinheiro. Rafael, ela sussurrou, em choque. Eu não posso aceitar isso. Ele segurou suas mãos com firmeza, seu olhar carregado de emoção. Pode sim. A senhora dedicou a vida a essas crianças, mesmo quando ninguém mais acreditava. Agora, é sua vez de ser cuidada. Ana sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Mas eu nunca fiz isso por dinheiro, sua voz era fraca, embargada pela emoção. E é por isso que a senhora merece ainda mais, Rafael respondeu. Ana olhou para o cheque, depois para ele, e então sorriu. Mas não aceitou. Dobrou o papel com delicadeza e o devolveu. Use isso para criar um fundo de bolsas para os alunos. Quero que cada criança aqui tenha um futuro brilhante. O silêncio que se seguiu foi profundo. Rafael ficou paralisado por um instante antes de soltar uma risada leve e cheia de admiração. A senhora é incrível, professora. Só estou retribuindo o que me foi dado, exatamente como você fez. Rafael assentiu, emocionado. Naquela noite, houve uma grande cerimônia para a inauguração oficial do novo Instituto Educacional Professora Ana Costa. Todos estavam presentes, professores, alunos, antigos estudantes, membros da comunidade. Quando chegou a hora dos discursos, Rafael subiu ao palco e pegou o microfone. Esta escola mudou minha vida, ele começou, sua voz firme. E não foi o prédio, nem os livros. Foi uma professora. Os olhos de todos se voltaram para Ana, que sentiu o peito inflar de emoção. A senhora me ensinou que eu podia sonhar. Me mostrou que a educação podia me salvar. E me salvou. Então, hoje, eu só posso dizer, obrigado. Todos se levantaram e aplaudiram. Mas não foram apenas aplausos comuns. Foram aplausos de respeito. De gratidão. De reconhecimento.
Ana olhou para a multidão à sua frente e entendeu, de uma vez por todas. Ela nunca foi fracassada. Ela foi um milagre na vida de cada uma daquelas crianças. E agora, seu legado viveria para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.